Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil no Instagram. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Essa semana vai ser uma semana muito especial, porque é uma semana em que estamos fazendo uma série, a série Mulher, Desafios da Representatividade, e começaremos essa semana para falar sobre... com a Joana Búrigo, tá? Que ela é mestre em... eu vou passar aqui o perfil dela daqui a pouquinho, mas vamos falar sobre a questão da equidade e relações de gênero, tá? Estamos só esperando a Joana entrar aqui, né? Sejam aí bem-vindos. Eu tô vendo que a Raquel tá aqui, a Flávia Dias de Aguiar tá aqui também, a Maju acabou de entrar, o TYR Peret, que é o perfil, também está aqui. Vou até dar aquele aceno aqui, ó, para todo mundo chegar, se sentir à vontade aqui em mais uma live do Parlamento Aberto. Eu acho que essa live do Parlamento Aberto, se eu não me engano, já é a de número 81. A Joana já está entre nós, chamando ela. Fizemos hoje um teste, deu tudo certinho. Espero que a conexão da internet não dê problema, né? E aí a gente possa ter um papo bem interessante, bem importante com a Joana. Olá, Joana, tudo bem? Tudo bem? Tá tudo certo? Eu tô conseguindo ser Tá. vista? Às vezes a minha imagem congela. Não, tá ótimo aqui. Eu tô vendo, tô te vendo, tá perfeito. Deixa eu depositar o telefone no lugar, pronto. Estamos prontos para começar. Joana, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui na live do Parlamento Aberto. Sinta-se muito à vontade, né? Falamos aqui, eu falo de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. O Parlamento Aberto é um programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores, voltado à transparência, à participação popular. Então, antes de mais nada, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu fiquei super contente com o convite. Quando a Raquel entrou em contato comigo, ela perguntou se eu conhecia Piracicaba. Eu acho que não existe brasileiro que não conheça a palavra Piracicaba, né? Icônico, é uma das cidades do interior de São Paulo que tem um nome icônico, eu não sei. Na minha cabeça parece isso. É um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigadão pelo convite. Parabéns pela semana aí que vem adiante. Legal. E icônico tanto para o bem quanto para o mal, né? Você ouve falar de Piracicaba de todas as formas. Né? Sabe que não, mas sabe que na minha cabeça é o Piracicaba, é o sotaque, tá? É o sotaque, a iconicidade da palavra Piracicaba para mim é esse interior idílico de São Paulo, certo? Com um certo sotaque de um interior brasileiro, assim, que eu sou de Criciúma, em Santa Catarina, né? Eu moro em Porto Alegre, mas eu sou de Criciúma, em Santa Catarina. De certo modo, entendo o que é ser de uma cidade do interior onde se puxa o R. Que bacana, que legal. Bom, a gente sempre começa aqui as nossas lives falando da situação do coronavírus em Piracicaba, tá? Então é rapidinho, só para informar, passar esses informes aqui. De ontem para hoje tivemos aqui na cidade mais 125 novos casos. Chegamos a 9.235 casos, né? Ultrapassamos a marca dos 9.000 casos. 1.286 pessoas continuam em tratamento. 907 casos ainda suspeitos na cidade. E de ontem para hoje tivemos 5 óbitos. Já são 234 óbitos em Piracicaba. Na segunda-feira, depois do final de semana aí, dessa marca infame, que chegamos a 100 mil mortes no Brasil. E aqui o Parlamento Aberto manda as condolências às famílias, aos amigos, e também o desejo que as pessoas tenham consciência em relação à necessidade aí do isolamento social, dos cuidados, do uso da máscara, da higienização, porque realmente é uma situação muito grave que nós estamos vivendo no Brasil. Então, dado esse recado, né, como nós já fizemos aqui, Joana, semanas atrás, nós fizemos uma série especial sobre racismo estrutural, né, que foi celebrando os 10 anos de publicação da lei conhecida como Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. E agora estamos fazendo uma nova semana especial, dessa vez é a Semana Mulher, Desafios da Representatividade. E tudo isso só é possível, e eu preciso fazer esses agradecimentos aqui, porque nós temos uma equipe do Parlamento Aberto, como você falou, a Raquel entrou em contato com você, então a Raquel, a Larissa, a Maju, a Vitória, o Saulo, que é o nosso designer, né, a Sabrina também que nos ajuda, e claro, tudo comandado aí pela nossa querida chefa,
Valéria Rodrigues, né, que é a nossa comandante desse barco. Então, é isso que nos possibilita fazer esse trabalho. E hoje falaremos aqui com Joana Búrigo, é isso, né? É isso, perfeito. Para falar sobre equidade e relações de gênero. Então, vou passar um breve currículo aqui ao pessoal que não conhece ainda a Joana, mas ela é fundadora da Casa da Mãe Joana, um projeto feminista de comunicação e educação sobre gênero, e mestre em gênero, mídia e cultura pela London School of Economics and Political Science, cofundadora do Guerreiras Project e do Gender Hub, e coordenadora pedagógica da Emancipa Mulher. Dedica-se a empreendimentos feministas desde que completou seu mestrado em 2012. E é organizadora dos livros Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil e Novas Contistas da Literatura Brasileira. Joana também tem textos publicados em Capital, Intercept Brasil e HuffPost. Então, esse é o mini currículo da Joana. É um prazer enorme falar com você, Joana, e já gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você explicar um pouquinho aí esse projeto Casa da Mãe Joana, né, que curiosamente utiliza esse termo da língua portuguesa, essa expressão da língua portuguesa, né, que para você denominar algo sem ordem, sem controle, com balbúrdia, né? E queria que você explicasse como surgiu e quais são os objetivos e quais os impactos que você tem com esse trabalho hoje, né? Bom, obrigada primeiramente, né, por esse convite para estar aqui para poder falar do trabalho feminista ao qual eu venho me dedicando há bastante tempo. A Casa da Mãe Joana, ela começa como um experimento de comunicação e educação feminista sobre gênero, né? No momento que eu me dou conta, isso é um outro mundo, né? A gente está falando de um mundo aí de 2013, 14, 15, que é um outro universo discursivo, é uma outra maneira de se engajar com as redes. Mas de me dar conta de que eu tinha muitos contatos feministas trabalhando com questões, né, feministas e de gênero, e que faria sentido fazer um projeto no qual essas pessoas fossem congregadas, de certa forma, né? Naquele momento a gente vinha de um crescente de uma ocupação feminista na internet, e tinham alguns grupos muito bem sucedidos de discussão no Brasil, sobretudo o Think Olga, né, que era o Talk Olga, né? Naquele momento tinha um grupo onde eu conheci muitas destas feministas, e a Casa da Mãe Joana virou um grupo de Facebook também para esses diálogos, para esses debates. Era onde a gente pensava que a gente ia ter uma série de discussões aí educativas a respeito de gênero, a respeito de raça. Isso aconteceu, de certa maneira, o grupo, não diferentemente dos grupos de Facebook em geral, foi organizado de uma certa forma a partir de perspectiva de grupo, teve as dificuldades que hoje a gente vê como sendo típicas de grupo, né, questões de monitoramento e de contenção de discurso de ódio, muito difícil de fazer essa análise. Hoje em dia o grupo está pegando teia de aranha, porque teve os dois últimos grandes eventos que tiveram no grupo, foram transfóbicos e racistas. Eu falei, olha, eu não dou conta mais de gerenciar 7.000 pessoas, né, trazendo o discurso de ódio. Se ninguém se comportar, vou acabar com o grupo. E desde então as discussões pararam, né? Então é interessante perceber, mas isso eu estou te contando, para mim, eu estou fazendo uma arqueologia do projeto Casa da Mãe Joana com você, porque o grupo há muito tempo deixou de ser a faceta principal, né, do projeto. Ele acabou se transformando em outros grupos também, um que me traz muita satisfação, também está parado, que era o feminismo e a política internacional, mas que a partir desses dois grupos se engendraram alguns projetos de publicação muito importantes para mim. O primeiro deles, o blog da Casa da Mãe Joana, né, que está fora do ar por uma série de motivos e vai voltar até o final de 2020 por uma série de outros motivos, e com certeza eu vou fazer barulho a respeito, então quem está me seguindo nas redes com certeza vai ouvir a respeito disso. E os livros, né? Os livros, sobretudo o que você mencionou, que é o Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, que foi um livro organizado por mim, pela Winnie Bueno, pela Rosana Pinheiro Machado e pela Esther Solano, e que compilava, isso em 2017, né, perspectivas políticas sobre o Brasil escritas exclusivamente por mulheres feministas, certo? Então não era um livro sobre feminismo, era um livro sobre política brasileira escrito por feministas. E a gente, sem saber que era isso que a gente estava fazendo, acabamos fazendo história, de certa forma, porque o livro continua sendo o único livro, né, que trata de discutir questões políticas por perspectivas feministas. E ele acabou gerando o Tem Saída LGBTI, que é o Tem Saída Perspectivas LGBTI sobre o Brasil, que está saindo agora pela mesma editora, que é a Editora Zuc, uma super parceira da Casa da Mãe Joana, na qual eu publico uma série de livros que tratam aí de questões de gênero na sociedade. Então, o Tem Saída Perspectivas LGBTI sobre o Brasil, que é de novo organizado por mim e pela Winnie Bueno, mas dessa vez também com Guilherme Ferreira, Tamires Oliveira, Andressa Duarte e Tainá Ignácio,
né, que é o primeiro livro de perspectivas políticas queer do Brasil. Então, a Casa da Mãe Joana, ela continua sendo isso, esse projeto de comunicação e educação sobre gênero, e ela se manifesta de diversas maneiras. Hoje em dia eu não trabalho somente com a casa, existem outros projetos, mas a gente tem uma hora aí para explorar as duas outras perguntas. Faz sentido isso? Não, perfeito, porque até eu tinha, de acordo com a pauta que nós fizemos aqui, a ideia era começar explorando esses seus trabalhos, né? Interessante você ter citado o livro também, já como algo que hoje está sendo o centro do seu trabalho, e vale, né, a gente aprofundar o fato do livro ter um artigo da Marielle Franco, cujo assassinato em 2018, né, em março, ele deu um novo significado à própria luta feminista no Brasil, talvez não significado no sentido daquilo que não se sabia, mas hoje nós temos é difícil falar isso, mas nós temos um cadáver que representa essa luta, né? E uma memória que representa essa luta. Então eu queria que você colocasse o livro na perspectiva do que aconteceu com a Marielle, né? E dos desdobramentos disso dentro da noção de luta feminista no Brasil, né? A pergunta é uma pergunta cheia de ângulos, essa sua, né? Então, tem que ter um pouco de cautela, né? Na forma como a gente, de certa forma, não deve se apropriar também, né, desta imagem póstuma da Marielle Franco. É uma honra muito grande que a última publicação, né, a ter sido feita, na qual ela assina um artigo inédito, não tem saída. É uma honra muito grande para todos nós, mas é um sofrimento muito maior do que é uma honra, certo? Porque nós queríamos a Marielle viva, né? Ela foi uma das autoras convidadas porque nós conhecíamos o trabalho dela e sabíamos que a política que ela estava oferecendo, né, era a política na qual nós acreditamos. O texto da Marielle ainda me emociona muito. Né, quando ela fala que uma flor rompe o asfalto, ela vai escrever nos convidando. Então eu vou tentar honrar o legado da Marielle, citando-a, né, e colocando aí a importância dela estar nesse livro nas próprias palavras dela, que é quando ela nos pede, né, e esse é o chamado que ela faz no livro, que como organizadoras nós queríamos fazer também. Ela nos invoca, ela nos convoca para pensar a respeito do trabalho das mulheres negras, não como sendo um objeto de análise, né? Nós somos pessoas brancas, é muito difícil de fazer essa discussão. A Marielle nos fazia esse chamado para olhar o que as mulheres negras já vêm fazendo historicamente, que aponta as saídas. Certo? A Marielle, no artigo que ela escreveu para o Tem Saída, ela nos convida a mudar o nosso olhar, a mudar a lente que a gente usa para olhar para as mulheres de periferia, para as mulheres, nessa definição é dela, mulher negra favelada, né? E ela escrevia desse lugar, dizendo, olha, não olhem para, né, a minha interpretação é essa, não olhem para a gente como pobrezinhas, como é que elas conseguem, mas sim, olha o que a gente faz. Certo? E ela tem toda a razão. Eu sempre me emociono muito com esse texto da Marielle, porque eu acho que esse chamado é o chamado mais importante. É remover do nosso olhar político o olhar patriarcal colonial, né? E efetivamente olhar para essas mulheres como sujeitos protagonistas da política. Né? Que é o que a Marielle era, uma protagonista brilhante, tanto é que virou um ícone, né, deste momento político brasileiro. Não tem uma pessoa, né, o rosto da Marielle estampado em tantas bandeiras, né, é evidência de que a potência do trabalho dela era justamente essa. Olha, mas o cuidado que a gente tem que ter é esse, né, não fetichizar a morte dela, e sim trabalhar para que o chamado que ela nos fez em vida seja aquilo no qual nós estamos prestando atenção. A Marielle nos pedia para que a gente botasse mulheres negras, mulheres travestis, mulheres transexuais, mulheres com deficiência, mulheres faveladas, né? Mulheres marginalizadas sistematicamente por um sistema político que é patriarcal e supremacista branco, na frente, não na linha de frente, certo? Mas no protagonismo da polícia, da política. A linha de frente é um lugar horrível para se estar. É no protagonismo, né? Porque realmente eu acho que o momento histórico pelo qual nós estamos passando nos revela, né, que a gestão política que as mulheres têm feito tem demonstrado aí saídas muito mais parecidas com a democracia que nós queremos, né? Essa é a impressão que eu tenho. A Marielle foi uma pioneira nesse sentido. Não, perfeito, muito importante isso que você colocou em relação a esse respeito à memória, evidentemente, e sobretudo,
o respeito à pauta que representa, né, toda a história de luta dela e do que ela conquistou. Isso, de fato, é algo muito importante para a gente entender, sobretudo para a gente também não cair numa romantização, né, como você bem colocou, Exato. que é muito comum, inclusive até, diríamos assim, até bem intencionado, vamos colocar, até de forma bem intencionada, mas acaba ocorrendo. Agora, você criou o curso Formação Feminista e Antirracista Laudelina de Campos Melo, que é oferecido pela ONG a Emancipa Mulher, né? Conta um pouquinho desse curso, inclusive, né, trazendo a questão do antirracismo para a pauta, né, feminista. O curso, o histórico da formação da Emancipa Mulher é muito interessante. A Emancipa, a Rede Emancipa, é uma rede de cursinhos populares pré-universitários que existe no Brasil inteiro. É uma rede orgânica mesmo. Ela é organizada por professores e professoras voluntários, né? Alguns voluntários, alguns trabalhando na capacidade de organizadores de ONG, enfim, uma série de frentes, mas é uma rede que opera de forma orgânica e articulada nacionalmente. No Rio Grande do Sul, a Emancipa Cursinho Popular Pré-Universitário, que faz parte da Rede Emancipa, e aqui eu estou falando com vocês de Porto Alegre, certo? Aqui no Rio Grande do Sul está organizado como uma ONG que é presidida pela Luciana Genro, que hoje é deputada estadual pelo PSOL aqui no Rio Grande do Sul. A Luciana, a Luciana e mais outros, outros membros da Emancipa, Rodrigo Níquel, Marcos Viana, que estão até hoje trabalhando com a gente, e outros membros, o professor Alex Fraga, fundaram o Emancipa como o Emancipa Cursinho Popular Pré-Universitário, na mesma lógica da Rede Emancipa. Isso em 2000, eu não quero dizer, acho que 2007, 2000, não quero dizer o ano, porque eu não sei exatamente, me escapa nesse momento, eu até sei, mas me escapa nesse momento. No final de 2016, e depois de ter tido tempo de ler com critério, né, como ela fala sempre, a obra Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, a Luciana Genro se deu conta de que a estrutura da ONG Emancipa Cursinho Popular Pré-Universitário poderia acomodar também uma escola de formação técnica, teórica, na verdade, não técnica, teórica, feminista e antirracista. E ela entrou em contato comigo e com a Winnie Bueno. A Winnie Bueno, que a Winnie é autora do livro Imagens de Controle, um conceito de Patrícia Hill Collins, fundadora da Winiteca, que é um projeto de distribuição de livros para pessoas negras, uma militante, a Lorixá, é uma militante ativista, atuante do movimento feminista negro brasileiro, um expoente do movimento feminista negro brasileiro, para mim uma das mais importantes vozes do feminismo negro brasileiro, e a Luciana chamou nós duas para desenvolver esse curso, e nós desenvolvemos, então, o curso Laudelina de Campos Melo, chamamos de Laudelina de Campos Melo de forma a honrar justamente a pessoa de Laudelina de Campos Melo, que foi uma mulher, esta mulher que a Marielle nos pedia para prestar atenção em, né, uma mulher que estava efetivamente, apesar de todos os obstáculos, estruturas racistas e machistas do seu período, né, desenvolveu estruturas sociais que mudaram a sociedade brasileira. Ela foi fundadora do primeiro sindicato das empregadas domésticas do Brasil. Então, ela é uma mulher cuja existência, né, encarna realmente essa noção que a Angela Davis fala e que o feminismo negro nos ensina como o pensamento interseccional, né, de se pensar uma mulher na perspectiva de raça, na perspectiva de classe também. Então, nós criamos o curso Laudelina de Campos Melo, que é um curso que se divide em alguns módulos, né, históricos e histórias, que são históricos e histórias selecionados dos movimentos feministas e de negros e negras no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Então, claro, não é a história toda, porque é impossível, mas alguns trechos selecionados para contextualizar a perspectiva teórica que a gente aborda, e depois a gente tem trabalho, saúde, corpo e masculinidade, como os outros temas nos quais daí a gente desenvolve perspectivas teóricas, né? No primeiro módulo se apresenta os históricos e histórias, e nos outros módulos a gente emprega essas noções na prática. O curso em 2018, o curso teve 4 edições, já é uma formação de professoras, e teve uma modificação na estrutura da Emancipa Mulher. A Winnie Bueno faz alguns anos já não está mais trabalhando na Emancipa Mulher, e entrou a Carlinha, a Carla Zanella de Souza, que também militante do Juntos e Juntas aqui do Rio Grande do Sul, feminista negra, que muito articulada dentro das militâncias políticas, né, das militâncias de esquerda e políticas aqui do Rio Grande do Sul, e a Carlinha entra como coordenadora e professora do curso também.
Neste ano, eu até vou levantar um pouco para pegar, porque ela está fora do meu alcance, eu viajei nisso, se vocês me dão licença. Neste ano, nós lançamos a cartilha Laudelina de Campos Melo, né, que é efetivamente uma tradução do curso para um formato de livreto, né, que pode ser utilizado como fonte de estudo individual ou como guia para grupos de estudo, né, enfim, para quem quiser discutir aí com profundidade perspectivas, algumas perspectivas teóricas em contexto histórico dos movimentos de mulheres negros e negras, não são somente feminismos, né, movimentos de mulheres negros e negras, pela perspectiva antirracista. Claro que eu falar tudo isso, né, eu sou coordenadora pedagógica da escola, eu sou mulher branca, então a gente precisa, a gente sempre tem essa dimensão dentro da escola, assim, né, que a luta antirracista, ela precisa servir de alerta, sobretudo para nós, pessoas brancas, né? Então, o trabalho, eu acho que é esse, assim, o que eu vejo como sendo importante ou absolutamente prioritário, né? É essa marcação, né, da consciência de que falar sobre racismo, né, da perspectiva branca é sempre diferente de falar sobre racismo da perspectiva negra, né? Eu consigo compreender os mecanismos do racismo estrutural e onde eu me beneficio deles. Eu jamais sofro racismo, sou uma mulher branca, né? Assim como eu não sofro transfobia por ser uma mulher cis. Então, eu acho que o mais importante da Emancipa Mulher é esse, assim, que as alunas tenham esse entendimento de como cada um de nós pode ou não ser instrumental para a luta feminista e antirracista, né, tendo consciência de quais são os nossos lugares de privilégio. Perfeito, respeitando o protagonismo, né, de cada um, tendo aquilo que atua, né. Agora, você está falando de diversos trabalhos que você está desenvolvendo, né, Joana? E é inegável que a gente precisa trazer isso, pelo menos um comentário, antes da gente entrar especificamente nos assuntos de gênero. A gente está vivendo um processo, uma onda retroativa muito forte, sobretudo em relação ao feminismo, né, em relação a conquistas das mulheres e sobretudo, a questão do trabalho, por exemplo. Você vê, você pega a reforma da Previdência, quem atinge mais, né? Reforma trabalhista, quem mais sofre. Claro que tem todos os recortes e tal, mas você citou mesmo dentro do grupo da Casa Mãe Joana a questão do discurso de ódio, que é um instrumento hoje utilizado para silenciar, né, grupos que são oprimidos. Como que é trabalhar tudo isso nesse ambiente que nós estamos vivendo no Brasil hoje, Joana? É uma pergunta com mais de uma resposta possível, porque até mesmo eu que tenho como um sujeito, certo? Tem uma perspectiva só, eu consigo ver de duas maneiras, certo? Uma delas é um cansaço e uma quase exasperação, da qual eu preciso me tirar, certo? Não vou mentir para você, dizendo que eu acho que o momento exige bastante garra, né? E ele exige que a gente ache na gente essa garra, essa motivação, porque realmente é assombroso, né? O volume de notícias, não é só as notícias, o volume de atos, né, que eu francamente enquadro como perversos, como perversões da democracia, perversões do direito, perversões da noção de cidadania, perversão da noção de liberdade de expressão, certo? Perversão das notícias. A quantidade de perversões que a gente atravessa diariamente, eu venho chamando jocosamente de surreal politics, né, de surreal politics, de tão surreal que eu tenho visto, me parece tão surreal, me parece tão distópico o momento que a gente está vendo, que a gente tem que se recuperar o fôlego e continuar indo adiante, né? Isso é uma dessas coisas. A outra, que de certa forma é a ferramenta discursiva que eu uso para me tirar desse lugar de exasperação, o momento é propício para a gente acumular evidência. Você falou algo que me chama muito a atenção, que é isso, né? Você vai falar da reforma, as mulheres negras são mais afetadas. Você fala do Covid, as mulheres negras são mais afetadas. É verdade isso? Não é um discurso... não é um discurso bonitinho, não é um discurso que foi ensaiado por um grupo de mimizentas. Exato. Exato. Nós chegamos num momento da nossa história, eu acho que
O Zizek fez esse esquema, que eu acho chatíssimo, tá? Vou fazer um confessional ao vivo aqui, mas que tem alguns pontos bem interessantes que ele faz. Ele falou, olha, a gente tem que tomar cuidado para não usar o Covid como esse... O Covid nos mostrou o quê, né? E ele realmente ele não nos mostrou nada, mas ele nos dá, sim, uma oportunidade de acumular evidência de uma série de coisas que a gente vinha falando há um tempão, certo? Eu tenho sido perguntada em algumas entrevistas que eu faço, qual é a sua previsão para o futuro do feminismo? Mas eu não sou mãe de nada. Eu não gosto de fazer perguntas, não sou futuróloga, né? Eu acredito que tem gente que consegue fazer algumas previsões de futuro, porque está prestando atenção justamente no mundo dessa maneira de prestar atenção no mundo. Mas a impressão que eu tenho é que antes de pensar em qualquer previsão, o que a gente pode é olhar para o nosso momento presente e vê-lo como uma grande oportunidade de compilar dados, de compilar números, de compilar instrumentos com os quais a gente não precisa mais disputar a realidade. Então, quando a gente fala que racismo e machismo são estruturais, as pessoas têm que imediatamente entender que esses dados são a evidência da estruturalidade desse machismo e desse racismo. Não é à toa que as mulheres negras são as maiores vítimas dessa situação, e esse não pode ser o nosso discurso para sempre, percebe? Porque se a gente se acomoda com esse discurso, pobrezinhas, não é essa a questão, né? A questão é que isso é evidência de que racismo e machismo são questões estruturais na sociedade, tanto é que a população que mais sofre em números para essa para mim, este momento me parece ser um momento interessante da gente puxar todo mundo para essa forma de pensar, essa ponte de pensamento. Vamos, gente. Sabe, se as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica porque estão confinadas, por que será que as feministas falaram a vida inteira que o pessoal é político? Pensa, sabe? Eu acho que o momento essa a impressão que eu tenho é essa, o momento é esse, de fazer esse tipo de reflexão. É um momento em que, né, o velho e bom materialismo histórico dialético se expressa de uma maneira tão forte, né? E agora a gente falando especificamente de gênero, né? Agora entrando mais, a gente fez essa pauta justamente para introduzir as pessoas aí que estão nos acompanhando a todo esse trabalho que você faz, né, para entender qual que é a atuação que você tem. E agora vamos entrar mais nos conceitos mesmo. Eu queria que você explicasse como que as relações de gênero são construídas. Você colocou alguns aspectos históricos, né, pontuou, você falou algumas palavras como construção, né, como história, e eu queria que você trouxesse isso, né, o próprio aspecto, né, durante a semana que nós fizemos sobre racismo estrutural, foi falado muito sobre a política do branqueamento como uma política ideológica, né, e eu acho que é importante a gente também trazer a questão do machismo como algo ideológico também, não é simplesmente um cara que, sem querer, fez alguma... Não, existe uma estrutura política em torno disso, né? Eu queria que você explicasse essa estrutura dentro da construção de gênero. A gente pensa em gênero como sendo uma estrutura, certo? A maneira como eu me relaciono com gênero, estou dando oi de volta para o meu tio Rui, que está assistindo. Oi, tio Rui. Olá, tio Rui. Então, assim, as relações, a pergunta que você me fez, né, eu tô adorando as perguntas, tá? Eu acho que é melhor eu dissecar também para a audiência, porque não existe uma resposta simples, né? O que é gênero? Como é que se formam as relações de gênero? Bom, como é que se formam as relações de gênero é o próprio pão com manteiga dos estudos de gênero, certo? E não é que exista um fator apenas que responda a essa questão, né? E esse fator também ele muda de acordo com sociedade, com tempo. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão da feminilidade como sendo um dos aspectos de gênero, bom, a feminilidade no Brasil é diferente da feminilidade da Coreia. Certo? Então não tem um aspecto de gênero que seja universal e o mesmo para tudo, mas a gente pensa em gênero como sendo uma estrutura, que daí você tem toda a razão, que é fundamentada a partir de prerrogativas e preceitos ideológicos, né? E preceitos e prerrogativas ideológicas de manutenção de controle e de poder. E aí começa a ficar tudo muito abstrato, certo? Porque quando a gente vai pensar nas relações do dia a dia, é difícil de enxergar como é que tudo isso opera na minha relação com meu irmão. Certo? E daí é muito complicado de fazer a transmutação desse entendimento de que gênero existe como estrutura fundamental da sociedade com as relações que a gente tem uns com os outros. Né? Porque as relações de gênero são as relações de todo mundo. Ninguém não tem gênero.
ninguém está fora da lógica de gênero, mesmo quem deliberadamente se marca como queer ou andrógeno está se pautando a partir do que não é masculino ou feminino, certo? Então não existe uma lógica fora, uma lógica linguística de gênero fora da que a gente conhece, né? A não ser as linguagens novas que vão surgindo e que assustam as pessoas, certo? Então a primeira contextualização é essa, né? A segunda é o que é essa lógica de gênero, então, que essa louca está falando? Bom, você mesmo puxou palavras como construção, história, sociedade, eu vou botar outra aí, linguagem, certo? E aí que eu acho que um monte de gente tem ansiedade com entender gênero. Tá? Porque quando a gente está falando de construções históricas feitas a partir de linguagem e manutenção através de dispositivos ideológicos como propaganda, né? Do que isso se trata? Bom, isso se trata de dizer que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Isso se manifesta com o que se trata, como a Joan Scott usa esse termo e muitos dos estudos de gênero usam também, com tecnologias de gênero, certo? Que são dispositivos linguísticos que vão formular aquilo que a gente entende como masculino e feminino, certo? Então, se você espremer a cor rosa, não sai uma mulher ali de dentro, né? Não tem nada inerentemente no rosa que se assemelhe ao fêmeo da espécie. Nada. E não existe só a cor rosa, certo? Então, a equação rosa-menina, ela é uma equação tácita linguística. Ela não é uma verdade. Faz sentido isso? Então, quando a gente pensa em gênero, sociedade, construção, linguagem, é aí, é neste lugar. Isso não significa que a menina que gosta de usar rosa é menos ou mais menina. Isso é outra coisa. Deixa a menina. Se a menina gosta da Barbie, deixa a menina. A nossa questão aqui não é, com perdão do meu francês, cagar regra em como as pessoas devem se comportar a partir de gênero, e sim entender que tem alguém fazendo isso já. O nosso objetivo é que as pessoas compreendam que gênero não existe apenas no binário azul e rosa, menino e menina, homem e mulher. E eu vou dar um dado, para mim, um dos dados mais reveladores dessa discussão, né, que é um dado da Anne Fausto Sterling, que é um dado que pode até estar um pouco defasado, mas ele aparece no Tem Saída LGBT, ele realmente é um dos dados mais recentes que existem. Ele está no Tem Saída LGBTI, um texto de Amiel Vieira, que é ele mesmo um homem intersexo. Né? Existem pessoas que vêm ao mundo que não são, que biologicamente, fisiologicamente, não são nem machos nem fêmeas exatamente. São pessoas intersexo. Essa população é 1,7% da população global. É muita gente para quem não tem política pública. É muita gente para botar no azul e no rosa. Né? Então, o problema da questão de gênero, os problemas de gênero, eles começam a acontecer quando a gente rompe com uma narrativa que é confortável, tem só mulher e homem no mundo. E não tem. É mentira. Não é verdade. Então, para a gente criar todo um sistema legal, o Estado Democrático de Direitos, que todos são iguais perante a lei, mas só agora que tem verba para ambulatório trans. Por que as pessoas trans iam procurar medicamento no passado? Eram tratadas pelo gênero que atribuíram a elas, não o que elas escolheram ser. Isso é uma violência. Ninguém olha para mim e diz que você não é mulher. É uma violência sem tamanho. Né? E como é que, Joana, grande coisa, a pessoa tem que ficar, respira fundo. Não é respira fundo e lida, porque as consequências, que foi uma pergunta que você fez, as consequências de não se pensar em gênero acabam dando dados como este. O Brasil é campeão mundial de assassinato de pessoas trans. Este é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, ao mesmo tempo que este é o país que mais consome pornografia transexual no mundo. Então tem alguma coisa muito errada aí quando a gente aceita certos corpos para certas coisas, mas não para viver. Né? E é disso que gênero se ocupa, certo? Então, essas abstrações que as pessoas ficam um pouco confusas, nossa, ela está falando aí nas normas de gênero, o binário de gênero, né? Os estereótipos de gênero. Bom, ninguém está aqui para ficar espezinhando, como Raewyn Connell, a brilhante intelectual que criou a noção da masculinidade hegemônica, né, da masculinidade subordinada, do feminino enfatizado, nos faz essa convocação. É uma mulher trans, né, australiana. Ao pensarmos em gênero, a gente não pode se perder no milieu das relações individuais, mas sim pensar em como linguagem estrutura essas relações.
certo? Então, ninguém está aqui para dizer a menina não pode brincar, o menino não pode brincar de Barbie, ou a menina não pode brincar de carrinho, ou o menino não pode usar saia. Ninguém está aqui para cagar essa regra. A gente está aqui para entender por que raios que a menina, quando você vai procurar brinquedo de menina no Google, aparece só fogão e bonequinha, e quando você procura brinquedo de menino, aparece arminha e Lego. Alguma coisa errada, porque isso vai reverberar lá na frente com a participação política de mulheres no Brasil sendo menor que a da Arábia Saudita. Né? Essas coisas têm ligação, essas coisas têm relação. E quem estuda gênero, como eu, está aqui fazendo justamente esse trabalho. Demonstrar como que, ao naturalizarmos certas tecnologias, certos estereótipos de gênero, a gente engendra, a gente cria, a gente permite que violências e diferenças sociais aconteçam. Faz sentido? Muito sentido, para mim faz muito sentido. E eu sempre digo assim, que quando tem conversa com pessoas com tanto conhecimento, o desafio meu é conseguir fazer uma outra pergunta na sequência, que a cabeça começa a explodir. E uma coisa interessante que você coloca, né, que você trabalhou a questão, você falou de biologia, e justamente esse olhar pseudocientífico em torno da biologia que sustenta o discurso ideológico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, né, porque como que se naturaliza a ideia de que meninos vestem azul, meninas vestem rosa? É justamente pelo olhar pseudocientífico, né? Como combater essa ideia que se naturaliza, né, o gênero sendo como algo, né, homem e mulher apenas? E eu trazer um aspecto histórico que eu estudei há algum tempo atrás, que lá com o período do lançamento da Origem das Espécies, do Charles Darwin, a origem das espécies foi utilizada como uma forma, né, um olhar totalmente incorreto sobre a origem das espécies, para justificar o colonialismo, né, para justificar o que era civilizado, o que não era civilizado. Nós temos na história do mundo, né, que o nazismo ele acabou depreciando essa política liberal, que é a eugenia. A eugenia é uma coisa que foi estudada ao longo do tempo. Existem estudos, pseudo-estudos, né, no caso, tentando provar a eugenia. Então, é importante você trazer essa questão de como combater esse pseudocientificismo que se utiliza, né? Eu acho que o combate a gente vive num momento, né, onde se percebe muito a necessidade da existência desse combate, mas ele também não é novo, né? Você tem os exemplos que você deu e é impossível não finalizar essa exemplificação indo para o nazismo, né? É bem difícil, porque realmente é o passo que vai, é o passo que segue, né? Mas aí que tá, é que o nazismo é interessante, assim, né? E eu tenho que ser muito cautelosa a fazer esse cuidado, porque eu não estou fazendo uma Olimpíada do que é mais ou menos dramático na história da humanidade aqui, tá? Eu gostaria de deixar todo mundo muito ciente de que não é não é isso que eu estou querendo fazer. Mas o nazismo, eu tenho a impressão de que o nazismo acaba chegando nessa conversa porque ele foi muito visível, né? Ele faz parte do século onde a gente teve mídia, certo? Mas se você pensar no processo de dizimação dos nativos das Américas, né? Perfeito. Ele também foi pautado nessa desumanização, nesse tratamento do outro como inferior, como sub-humano, certo? Muito antes do nazismo e com números, aí tá, não quero entrar em competição, mas com números que, se você pensa na quantidade de pessoas indígenas que morreram no processo colonizador, foi uma coisa medonha, né? E o mesmo processo veio com a noção da escravização, que engendrou num futuro mais próximo da nossa era moderna, a frenologia, a ciência que provava que as pessoas negras eram inferiores, que, meu Deus do céu, vai ser pseudociência assim, né? E por isso que eu puxo tudo isso, porque este combate não é novo. Este combate à mentira não é novo. O que eu acho que muda nos anos recentes, talvez esteja fora da minha alçada fazer essa análise de forma profunda, certo? Mas eu vou jogar eu vou jogar essa minha perspectiva, essa minha impressão aqui, né? A impressão que eu tenho é que com o advento da mudança das formas como a gente se apropria de produção de comunicação, eu não estou fazendo uma defesa cega das redes sociais aqui, permitiu que nos últimos anos se acelerasse a visibilidade que a gente tem de grupos marginalizados botarem a sua voz lá dizendo, peraí,
Né? Mas o movimento antirracista, né, ao longo do último século, ao longo dos últimos 100 anos, para mim tem sido um dos movimentos mais fundamentais da história da humanidade, porque realmente tem virado, né, a narrativa de formas contundentes e incansáveis, e de certa maneira possíveis de serem lidas de forma global, e há muito tempo. Né? O descrédito a essa pseudociência que é a frenologia, né? A gente deve não à generosidade de uma pessoa branca, mas a pessoas negras indo lá dizendo vão merda com essa maluquice dessa ciência que me coloca como um subsujeito da raça que você inventou, dizendo que você é superior, né? Então, para mim, uma forma de combate muito grande, daí essa é tipo, fiz esse preâmbulo todo para dar a forma de combate, né? Que é a forma de combate na qual eu tento me investir, que é a gente se dar conta de onde a gente participa dessa narrativa ilusória a respeito da nossa superioridade. Nós somos ensinados, nós brancos, porque veja bem, eu participo de muitos dos privilégios dos quais você participa também, né? Eu sou mulher, apesar de sofrer uma série de, como mulher, apesar de sofrer uma série de questões que você nunca atravessa por ser um homem branco, eu sou branca, eu sou cis, certo? Eu, tipo, dentro do padrão hegemônico de privilégio, certo? Então, o combate que eu tento fazer é um pouco esse, essa tentativa de criar linguagens na qual o poder possa enxergar o seu ridículo. Porque a gente se beneficia dessas os homens se beneficiam de as mulheres, dessas pseudos noções. Mas as mulheres são mais sensíveis mesmo. Esse exemplo é o exemplo mais, assim, superficial que eu poderia dar, certo? Mas é um que talvez por isso ressoe com todo mundo. Os homens dizerem, as mulheres são mais sensíveis, redime todos os homens de terem conversa sobre emoções, por exemplo. Entendeu? Naturalizar a sensibilidade das mulheres é detrimental para nós, porque a gente acaba tendo que suportar o peso emocional. Essa naturalização, por exemplo, de forma muito mais violenta, de novo usando as mulheres negras como exemplo, é o que faz, por exemplo, que mulheres negras estatisticamente recebam menos vacinação na hora do parto, porque tem a lógica de que mulheres negras são mais fortes. Certo? Isso é uma imagem, um preconceito, né? É uma formulação anterior ao sujeito que vai atribuir àquele sujeito características a partir de raça e gênero que não faz nenhum sentido. Então, acho que o combate é um pouco esse, é a gente entender onde que a gente está. Né? Existem várias maneiras de fazer isso, certo? Não estou dizendo que essa é a única. Mas como eu participo de tantos privilégios, para mim, a única... Estar atenta aonde eu me beneficio do estado de coisas, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É uma forma de combate que ainda é muito pouco divulgada. Essa linguagem ainda existe muito pouco. É a impressão que eu tenho. Né? Que, tipo, hashtags como nem todo homem, né? Nem todo homem, ou pessoas brancas dizerem todas as vidas importam, demonstram o quanto essa linguagem ainda é necessária. Porque, porra, claro que a gente sabe que não é todo homem, mas a gente nunca sabe qual deles vai ser, né? E claro que todas as vidas importam. Você já notou que as vidas negras parecem importar menos? Porra, para de fazer. Quem faz mimimi é o poder. Né? Então, para mim, uma forma de combate é essa. É o poder, é aqueles de nós que estão em posição de privilégio, né, rompermos aí o que a Maria Aparecida Silva Bento, a Cida Bento, trata como pacto narcísico. Né? Ela fala que a branquitude tem pactos narcísicos entre a gente. Eu ouso, né, achar que isso também traduz para a masculinidade. Você faz de conta que não é com você, porque você está se beneficiando daquilo. Então, acho que esse é uma forma de combate para mim. Eu acompanho uma youtuber que é cientista política, inclusive, que é a Sabrina Fernandes, e ela uma vez falou algo que eu acho muito representativo. O sofrimento do outro nunca é maior que a sua vaidade de ser aceito como alguém que não está dentro né, dessa estrutura política, né? E eu olho isso como algo muito relevante. A gente existe essa, como você falou, o mimimi está no poder mesmo, né? Eu não sou, porque eu sou assim. Não, mas ninguém está discutindo você. Nós estamos falando da violência que o outro está sofrendo, né? Que o grupo, que a mulher está sofrendo, que o negro está sofrendo, que a mulher negra está sofrendo. Então isso é importante. E só para orgulho hétero, né? Para que você está orgulhoso de algo que é endossado até pela igreja, filho? Pelo amor de Deus, não precisa marcar orgulho por algo que é endossado por todas as instituições.
Você precisa Não, entender que quem marca o orgulho marca justamente porque não, né, porque historicamente aquilo foi tratado como motivo de vergonha. A marcha não chama orgulho gay à toa. As pessoas, mas não. eu tenho orgulho de ser hétero. Parabéns, campeão, você é um sucesso. Sabe, Sucesso. porra. E só para esclarecer, eu citei a questão do nazismo, porque assim, eu vejo muitas pessoas falar do nazismo como um acontecimento que veio do nada. Algo que um louco desvairado foi lá e implantou. Não, aconteceu porque existe uma política, porque existe uma estrutura política em torno disso. Então a gente tem que entender como funciona essa estrutura política para poder, inclusive, evitar que isso aconteça de novo. Tem uma pergunta aqui, João Humberto Venturini, que ele fala o seguinte, ó, qual a consequência do discurso quase oficial, já que o presidente endossa esse discurso de ódio contra as políticas públicas voltadas para o público LGBT? Quais as consequências do fato, né, do governo ou da principal figura ter um discurso de ódio contra essas políticas? O que ela gera de dificuldade dentro dessa luta? Olha, É a pergunta dele aqui. Agradeço pela pergunta. Eu tinha visto que tinha uma pergunta longa e estava torcendo para que você pegasse ela, porque eu acho muito difícil controlar a pergunta e resposta. Mas existem muitas. Obrigada pela pergunta. É João, né? João Humberto. Valeu, João Humberto. Existem muitas consequências, tá? Eu não ouso aqui dizer que a ou as que eu vou listar são as únicas ou as mais importantes, mas a impressão que eu tenho é essa, assim, no momento que é o que eu venho falando, eu vinha falando isso já antes das eleições, tanto do Bolsonaro no Brasil quanto do Trump, né? Antes, durante o processo que se via essa onda conservadora se montar e se mostrar passível de ocupar lugares importantes de poder, uma das grandes preocupações de movimentos dos quais eu participei muito ativamente, como, por exemplo, o Ele Não, certo? Era um movimento no qual a gente dizia, olha, um monte de gente aí para votar, vamos escolher não votar nesse cara, porque esse cara está efetivamente declarando, desde antes de ser eleito, que a sua política é uma política genocida, que é uma política de morte, que existe um script muito curto, muito pequeno, do que pode ou não pode, do que é ou não é aceito no universo imaginário dele, né? Por exemplo, ele deixou muito claro que negros deveriam ser medidos em arrobas, né? Que para as feministas, ração na tigela, que era uma música de campanha, certo? E que preferia ter um filho morto ou um filho gay. Então, está muito declarado desde muito sempre, né, um ódio que não é latente, é um ódio explícito. E não é minorias. É a quem não cabe nessa norma azul e rosa, você percebe, né? Que são pessoas brancas, inclusive, né? É um governo. Estamos vivendo um momento aí de institucionalização, por estar presente na cadeira de máximo poder da República, um cara que reverbera político de ódio. Não tem nenhuma dúvida de que o que está sendo explicitado é ódio puro, né? Então, assim, as consequências são muito grandes, mas a que eu acho que é mais possível de falar nesse momento, e que eu posso falar nesse momento, é a das relações individuais. Isso liberou, de certa forma, uma série de preconceitos que já estavam aí, sim, latentes nas nossas relações privadas, e que, de repente, levantou-se uma tampinha, né? Eles estavam ali residindo não como entendimento, mas como ressentimento. Eu não posso demonstrar esse sentimento porque agora é politicamente incorreto, mas eu acho que esses viados aí, sei lá. Essa pessoa se sentiu liberada, ela está liberada para falar o que ela pensa, né? Então, assim, muitas consequências, e de novo, eu estou colocando aqui no lugar das relações que todos nós podemos perceber. Mas uma das consequências importantes, e talvez não tão negativas, seja que tem uma insurgência muito grande de candidaturas LGBTI para as eleições de 2020, que esse é um ano eleitoral, é um ano de eleger, né, câmaras locais, câmaras municipais, e é um ano muito importante aí para a gente abrir os olhos e realmente pensar na utilização deste instrumento democrático, que é o voto e as eleições, o pleito, né, para popular as nossas casas com mulheres e homens negros, com mulheres e homens trans, com sujeitos LGBTI, ou seja, não é que a gente não quer que homens brancos, cis, héteros estejam no poder, mas eles sempre estiveram, nunca não estiveram, não é mesmo? Então acho que é hora da gente aí dar uma diversificada
né, nos nossos parlamentos e fazer essa disputa. Para quê? Para que a gente tenha representantes mesmo, né, dentro. Essa é uma semana de representatividade, para que nós tenhamos dentro das nossas casas de representatividade, das casas do povo, pessoas, sujeitos que possam articular políticas públicas de inclusão a todos esses sujeitos, inclusive a esse 1,7% da população, para quem não existe política pública. E essas pessoas existem. Perfeito, Joana. Pô, já estamos com quase 50 minutos de entrevista aqui. Eu conversaria com você umas 4 horas, tranquilo, viu? Acho que o papo está muito bom, está muito legal. Estou adorando aqui os conceitos que você está trazendo e aprendendo muito com você. Muito obrigado, viu, pelas suas falas aí. Agora, a gente já tratou aqui sobre a questão de como as relações são construídas, né? Como a naturalização ela acaba sendo uma forma de combate a quem está transformando essa sociedade, né? Queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho uma certa dificuldade até para formular a pergunta, né? Que é assim, a gente tem como que os modelos de socialização baseados no ideal feminino, que é de fragilidade, vulnerabilidade, e no ideal masculino, que é de potência, força, não apenas, né, prejudica o indivíduo, aquilo que você estava colocando, mas cria uma sociedade de opressão à liberdade do que cada um sente. Queria que você falasse um pouquinho em torno dessa porque é uma coisa que a gente fala, na liberdade é algo que se coloca como um valor humano, né? E eu não tenho dúvida disso, né? Que seja um valor humano, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas que falam de liberdade estão querendo inibir a liberdade do outro, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Eu vou pensar eu vou voltar ao que a gente falava em gênero antes como linguagem, certo? Porque assim, não é só linguagem, né? Eu não posso ser leviana a ponto de pensar que algo que efetivamente organiza a nossa subjetividade é pura linguagem, certo? Existem outras questões aí, né? Quando você pensa em você mesmo como homem, ou quando você pensa em você mesmo como mulher, é diferente de pensar que você gosta de vermelho contra o tom da sua pele, certo? Não é pura linguagem, existem outras, né? Uma série de outras questões muito mais profundas que são atravessadas por isso que é gênero, mas, de certa forma, não deixa o feminino e o masculino, aquilo que a gente lê, que a gente enxerga como feminino e masculino, pode ser entendido como linguagem. Eu vou dar um exemplo para mim e para você, que é o que eu uso em sala de aula com frequência, e toda a nossa audiência vai entender imediatamente. O meu cabelo é comprido, isso é curto, certo? E nós dois temos cabelo crescendo pela cabeça, certo? Eu fiz uma escolha, por ser mulher, fiz uma escolha de deixar meu cabelo comprido. Eu já tive cabelo curto, certo? E quando tive cabelo curto, por exemplo, tive que fazer percebi certas negociações do feminino. Tanto comigo mesma, a primeira vez que eu tive cabelo curto, eu não conseguia sair de casa sem batom. Certo? Porque, nossa, abri mão desta linguagem, mas peraí, deixa eu ressaltar a minha feminilidade. Claro que é um exercício meu, tô expondo aí um confessional que é meu. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, mas para demonstrar como o gênero é uma linguagem que se inscreve em corpos. Certo? Então, acho que assim, o que a gente precisa lembrar é isso. Se a gente lembra que gênero é uma linguagem que se inscreve em corpos e não uma essência, algo natural, algo que, assim, espiritual, sabe? Não é algo imutável, né? Se a gente pensa que gênero é uma linguagem, é uma das formas com que a gente se entende como sociedade, a gente tem que abrir a possibilidade de que ela desliza de um corpo para o outro, certo? E que se o cara quer usar esmalte, isso significa só uma coisa, que ele gosta de usar esmalte. Pode significar outras coisas, mas pode significar apenas que ele gosta de usar esmalte. E por que você tem um problema com isso? A Simone de Beauvoir tem, e voltando à sua primeira pergunta lá da ciência, a Simone de Beauvoir, quando está questionando a ciência machista, ela vai tratar de um médico, eu não vou me lembrar o nome do médico agora, né, que deu um diagnóstico para uma criança, né, dizendo que a criança tinha disforia de gênero, certo? Uma linguagem que na época nem era essa, tá? Nem a Simone de Beauvoir usa essa linguagem, sou eu já interpretando com a linguagem que a gente tem hoje, certo? Que a criança tinha disforia de gênero. E o diagnóstico do médico veio porque era uma garota, nascida fêmea, né, identificada como menina, e ela gostava de subir em árvore. E daí, para ele, ela achava que ela era um menino. Mas a menina nunca demonstrou nenhuma manifestação de que não era uma menina, estava super contente em ser uma menina. E a Beauvoir pergunta, será que o doutor nunca questionou que ela simplesmente gostava de subir em uma árvore? Né? Então a gente tem que parar de ler as coisas. Quem cria o masculino e feminino... Simplificou tanto, né?
Pô, quem cria o masculino e o feminino como assim, assim, nossa, eles nunca podem se cruzar, somos nós, é uma bobagem sem tamanho, como eu falei no começo. Você espreme uma bolinha azul, não sai um menino dali. Não sai um pinto de uma bolinha azul. Certo? Não... Então, não tem por que Perfeito. a gente se limitar a esse entendimento como sendo algo que é imutável, né? Eu tive muita sorte que meu pai e minha mãe, eu nunca gostei de brincar de boneca, bebezinho, não tenho filhos, nunca quis ter filhos, não é uma coisa que nunca entrou no meu imaginário, né? Essa coisa da maternidade real, de ter filhos e tal. Meu pai e minha mãe nunca deram bola para isso. Eles entendiam que eu gostava de brincar de Barbie e de carrinho e eu tinha Barbie e o carrinho. Tive muita sorte. Em muitos lugares, muito privilégio, mas também muitas, né, privilégio, sobretudo de uma vida estruturada, assim, financeiramente, inclusive, mas muita sorte também do meu pai e da mãe. Ela gosta de brincar de carrinho, dá um carrinho pra essa mina, meu, deixa ela brincar de carrinho, tá tudo bem, certo? Né? Ninguém, então, eu acho que é isso, assim, é essa consciência de que se gênero opera como linguagem, a gente pode ser, não precisa ficar tão maluco nas definições rígidas, né? Relaxa aí, meu. E importantemente, sobretudo quando se trata de sexualidade, a única coisa importante na sexualidade é consentimento e idade, maioridade. São os dois únicos. Né? Não importa, se a pessoa é gay, se a pessoa é bissexual, se a pessoa é trans, não importa para você. Por que você está tão pouco? Por que isso te preocupa tanto? Por que isso te atrapalha tanto? Você tem que se abraçar nesse incômodo. Não, deixa a pessoa. Pensa aí, por que isso te incomoda tanto? Vai falar com o terapeuta, sei lá, fala com os amigos, vem falar comigo se quiser. Mas por que isso te incomoda tanto? É isso que você tem que pensar, eu acho. Deixa Perfeito. as pessoas, porra. Deixa as pessoas, ó. É o título da manchete amanhã. Deixa as pessoas. Joana, pô, tô adorando aqui. Já deu 55 minutos já. Que Eu sempre alegria. vou parando um pouco antes aqui para a gente não cortar, né? Mas uma última pergunta, e aí eu vou pedir para você tentar ser aí bem breve, um minutinho, que é o papel da religião nisso, que é inegável que a Lá, gente tem que lá. trazer. É duro dar um minuto para isso, mas Eu ia dizer, só você vai me dar um minuto para falar de uma das questões mais importantes dessa formulação toda, velho? Pelo amor de Deus. Bom, Desculpa, não, tô mas é que brincando. é o tempo nosso aqui, mas eu gostaria de dar 4 horas para É, você falar sobre isso. acho que a gente tem a primeira, então tá. Então, já que eu tenho muito pouco tempo, a primeira coisa delas é assim, separar a ideia de religião de todas as religiões, certo? Porque existem religiões que não têm articuladas de forma machista o feminino e o masculino, como o cristianismo, as religiões monoteístas têm, certo? Então, assim, as religiões monoteístas têm uma lógica, né? Que é Deus, que é um Deus só, o certo e errado muito bem delimitado, e o homem e a mulher. Né? E tudo que acontece fora isso é errado, é pecaminoso. O corpo é um lugar de muita vergonha, sobretudo no cristianismo, né? O desejo da carne, o pecado da carne, a carne é pecadora, né? Então, a religião tem o discurso da religião de tratar o corpo como sendo um objeto, é difícil de responder, mas tem scripts muito pequenos para os corpos na religião, né? Tanto para homens quanto para mulheres, mas a vista grossa que se faz para homens na religião é muito maior, né, meu bem? Uma vez me perguntaram aí, essas feministas que ficam difamando, ficam dessacralizando símbolos religiosos. Bom, pergunta lá para os padres pedófilos. Vamos tratar primeiro dos padres pedófilos, depois você vem me falar de feminista criticando imagética religiosa, sabe? Eu acho que a religião, como todas as instituições patriarcais, cria regras, mas protege os homens dos desvios dessas regras de forma que não protege as mulheres. Perfeito. Olha, infelizmente, e falando, né, sobre questão, aí nós temos o caso do João de Deus no Brasil aí, que Eita! sempre quando Me quiserem chama falar pra outra alguma live, coisa, lindo! é uma Me outra chama pra live. outra live! Joana, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Prazer enorme falar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que tenha sido aí um importante espaço para você expressar tudo que você tem para dizer. Eu sei que é isso e muito mais. Que maravilha, Eric. Eu que fico contente, queria agradecer mesmo a toda a equipe, as gurias foram incríveis, vocês me trataram muito bem desde o começo, muito bem organizado e que delícia ver tantos nomes conhecidos aqui. Quero dar um oi para todo mundo, que um monte de gente que eu conheço veio aqui assistir a live, isso me deixa muito contente. Parabéns por fazer essas semanas temáticas, né? E vamos lembrar que para finalizar, eu sei que eu tenho menos de um minuto, mas tipo, esse é ano eleitoral, gente.
vamos pensar em votar, em eleger pessoas que que foram marginalizadas, né? Pessoas, candidaturas LGBTI, candidaturas negras, né? Candidaturas aí de pessoas que podem realmente lutar por políticas públicas de inclusão de todos, todas e todes, e não de nós mesmos de sempre. É isso aí, Joana. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a nossa live no Parlamento Aberto. Lembrando que a série Mulheres, Desafios da Representatividade, volta amanhã, né, com a Itali Colini, que é economista e empreendedora. Tá? Então, às 17 horas, também falaremos com a Itali dentro do nosso tema aqui da live. E essa live aqui vai virar uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, vai para o nosso canal no YouTube, lá no Comunicação, Câmara de Vereadores de Piracicaba, e eu convido vocês que estão aqui e não seguem o nosso canal, nosso perfil ainda no Instagram, e sigam o nosso perfil, sigam também a Joana no perfil dela, para sempre manter aí as mentes abertas e a gente fazer esse diálogo que é importantíssimo. Joana, um beijão, muito obrigado. Obrigada, Eric. E tchau, tchau para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais. Valeu.